E aí, pessoal, tudo certo? Se tem um concurso na mira que vai ser organizado pela Fundação Cefet Minas, a famosa FCM, então essa análise aqui é essencial. A nossa missão hoje é bem direta. A gente vai decodificar o perfil completo dessa banca para entender o que ela tem de tão particular e o mais importante, né? Como conseguir aprovação. Exigente, mas previsível? Sabe, essa é a grande pergunta que tira o sono de muito candidato quando vê o nome FCN no edital. A gente fica pensando, é uma prova super difícil, cheia de armadilha, ou é um desafio justo para quem realmente se preparou? Bom, pode relaxar, porque até o final desta conversa a gente vai ter uma resposta bem clara para isso. Vamos combinar que, para muita gente, ler Fundação Cefet Minas no edital já dá aquele frio na espinha. E não é à toa. É por isso que entender o perfil dessa banca não é só um detalhe, é, na verdade, uma parte fundamental da estratégia para ser aprovado. Então, vamos começar do começo, certo? Para a gente entender as provas, primeiro a gente precisa saber, afinal, quem é a Fundação Cefet Minas. E aqui já tem um ponto bem importante. Não estamos falando de uma organizadora qualquer. FCM é uma fundação sem fins lucrativos. E olha só, ela tem uma ligação forte com o Ministério da Educação e o de Ciência e Tecnologia. Isso já acende um alerta, né? Já dá uma pista sobre o nível de rigor técnico e acadêmico que a gente pode esperar nas provas. E a experiência deles, gente, é gigantesca. A FCM organiza concurso para tudo que é lado: institutos federais, prefeituras, câmaras municipais, conselhos regionais e até institutos de previdência. Essa variedade toda mostra que eles realmente dominam o processo de seleção para as mais diferentes áreas do serviço público. Agora se liga nesse número, é impressionante. Estamos falando de mais de 11.800 questões já elaboradas por eles. Isso significa que eles têm um banco de dados imenso e uma baita história na organização de concursos, o que para nós é ótimo. Dá muito material para a gente analisar e encontrar os padrões. Beleza, agora que a gente já sabe quem eles são, vamos para o que realmente interessa. Como é a prova? Vamos fazer um verdadeiro raio-x para entender a estrutura, o que eles focam, como eles montam a avaliação. A estrutura da prova já entrega muita coisa sobre eles. Geralmente são questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, de A a E. Eles usam bastante textos de apoio, gráficos e tabelas. E o mais importante, os enunciados costumam ser claros, diretos ao ponto. Isso já mostra a filosofia da banca. Eles querem testar a capacidade de análise com base nos dados que eles dão, e não só a pura decoreba. Olhando para um exemplo de como eles distribuem as questões, a gente percebe uma coisa fundamental. Repara só no peso, tanto no número de questões quanto na pontuação de língua portuguesa e, claro, de conhecimentos específicos. Fica muito claro onde a maior parte da atenção nos estudos deve estar. E esse gráfico aqui escancara isso de vez. Olha só. Conhecimentos específicos e língua portuguesa juntas somam 75% dos pontos da prova. 75%! Guarda esse número porque ele é a informação mais valiosa na hora de montar um plano de estudos que realmente funciona. Ok, a gente já viu a estrutura no papel, mas e na prática? Como é que isso aparece lá na hora H da prova? Vamos analisar agora algumas evidências de como a FCM realmente cobra o conteúdo. Essa citação aqui, a forma de cobrança de conteúdo dessa banca é bem densa, resume de um jeito perfeito o sentimento de quem já encarou uma prova da FCM. O conteúdo não é superficial, ele é cobrado com profundidade mesmo, exigindo um conhecimento bem sólido. Mas o que quer dizer denso na prática? Significa, por exemplo, que eles cobram a famosa letra da lei. Em uma prova de legislação, não adianta ter só uma ideia geral. Eles podem muito bem exigir o conhecimento específico do artigo 7, do 37, do 39 da Constituição. Ou seja, uma leitura por cima não vai garantir a aprovação. Então, para resumir, a chave para entender as questões da FCM está nesses pontos aqui: profundidade técnica, um foco muito grande em interpretação de texto, a necessidade de conseguir conectar diferentes conceitos e uma cobrança bem prática dos conhecimentos. Não é sobre decorar. É sobre entender de verdade, de forma integrada. Bom, a gente já dissecou o perfil da banca, o estilo da prova, agora chegamos na parte mais importante. Com todas essas informações em mãos, qual é a melhor estratégia de preparação para passar nesse concurso? E aqui está o nosso veredito, a resposta para aquela pergunta lá do início. Sim, a dificuldade é de média para alta. O conteúdo é denso, a cobrança é técnica, mas, em compensação, a prova é previsível. O estilo é direto, sem aquelas pegadinhas para derrubar candidato. E o formato é consistente.
E essa, gente, é uma notícia maravilhosa para quem se prepara de forma inteligente. Portanto, a preparação tem que ser estratégica. A primeira coisa é resolver provas anteriores da própria FCM até não aguentar mais. Depois, praticar com bancas que tenham um estilo parecido. É fundamental focar na leitura aprofundada, dominar os softwares que eles pedem e, principalmente, não só ler a lei, mas entender os artigos específicos que estão no edital. Isso transforma o estudo aleatório num plano de aprovação. E, claro, a melhor forma de pegar o jeito da banca é treinando com material real. Para quem quiser colocar tudo isso em prática e ter acesso a provas anteriores da Fundação Cefet Minas, é só entrar em contato com o pessoal da Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição, bem fácil. Agora que esse projeto foi decodificado, a pergunta final fica no ar. Como a preparação de cada um vai mudar a partir de agora? É importante lembrar, entender a banca não é só acumular mais matéria, mas sim ter uma abordagem mais inteligente e muito mais confiante para finalmente conquistar a tão sonhada aprovação.